Fala pessoal, boa tarde a todos. Boa tarde, um bom sábado, um bom final de semana a vocês todos aí. As notícias, ela estão aí mesmo, elas vêm correndo aí. Muitos pegam, né, alcançam as notícias de uma forma muito rápida, outros demoram um pouquinho, talvez eu demore um pouquinho, não sei, mas enfim, aquilo que chega a mim, as informações que chegam a mim, as notícias que eu fico sabendo, eu vou aqui fazer uma repostagem aqui, ok, no meu canal, mesmo que para muitos não seja novidade, mas eu sei que sempre para alguém as informações são úteis, ok? Mesmo que talvez para um ou outro não seja, não tenha valor nenhum, não tem relevância nenhuma, mas eu sei que sempre para alguém as notícias elas vão ajudar, né? Elas vão agregar aí. Beleza, pessoal? Então, as informações aí, né, da Flórida, né, que é a patrulha rodoviária aí da Flórida, agora pode verificar o status também do imigrante, né? Antigamente, as abordagens, né, os checkpoints, eram somente aí para ver com relação à criminalidade, com relação à documentação, assim, CNH, né? Se a pessoa tinha uma CNH, se estava dirigindo certinho ali, dentro da velocidade, se a CNH era válida ali no estado, né, a drive license, digamos assim, né, era algo realmente voltado para questões de trânsito, de rodovia, né, agora não, agora as patrulhas rodoviárias aí da Flórida, ok, podem também estender essas abordagens e verificar outras questões como o status migratório da pessoa, né? A condição da pessoa, como é que tá, se está tudo certo, se está legalizado no país, se está com o processo em dia, e se for o caso, depende da situação, poderá ser acionada aí o ICE, né? A Polícia de Imigração aí, beleza, pessoal? Então, você que está por aí na Flórida, às vezes você está nessa correria sua, no trabalho, aquela coisa toda, e não tem tempo para verificar as notícias, né? Para assistir uma televisão, para ver as mídias sociais, devido à sua correria, né? Ao seu dia a dia, muito trabalho, muita preocupação, muita coisa, né? Então você fique esperto, fique atento aí, caso você esteja assistindo esse meu conteúdo, esse vídeo, ou se quiser, pode procurar aí na Record América, ok? O canal é Record América, fala muito sobre questões de brasileiros aí nos Estados Unidos, questões de imigração, do ICE, beleza? É uma excelente mídia social aí, tá bom? Bom, eu vou postar o vídeo aqui, vou deixar para vocês, e logo em seguida, a gente vai fazer aí algumas considerações e caso você queira participar aí também, dando a sua opinião e deixando aí o seu comentário, fazendo aí aquela interação com a gente aí, tá bom? No mais, aí mais uma vez, obrigado aí pelo apoio, obrigado aí ao Daniel que tem me dado incentivo aí, um apoio a mais aí. Obrigado, Daniel, um abraço para você. Obrigado aí a todos aqueles que têm estado conosco aí, sempre participando conosco, interagindo, deixando seu like. Obrigado de coração. Valeu, um abraço aí a todos aí. Fiquem com o vídeo. Depois a gente volta novamente fazendo algumas considerações, né? Agregando mais alguma coisa aí a essas informações. Ok? Concernente dentro do contexto do vídeo também. Valeu! A patrulha rodoviária da Flórida recebeu uma nova orientação, com foco nos imigrantes. De agora em diante, eles devem checar o status migratório das pessoas abordadas no trânsito. A nova diretriz orienta os policiais rodoviários a manter sob custódia por até 1 hora imigrantes ilegais que cometeram infrações como dirigir sem carteira de motorista válida ou direção imprudente. Uma vez preso, a autoridade policial terá tempo suficiente para acionar os agentes do Departamento de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, o ICE. Qualquer que seja a legislação, não pode de forma alguma violar os direitos garantidos tanto pela Constituição Americana quanto pelas suas emendas constitucionais. E existe uma emenda constitucional, a 4ª emenda, que fala que uma autoridade pública não pode invadir ou entrar na propriedade de um indivíduo sem autorização ou sem probable cause.
Caso os agentes do ICE não cheguem a tempo, os policiais devem coletar o máximo de informações possíveis, incluindo local de residência e trabalho, antes de liberar a pessoa. As ações fazem parte do esforço para maximizar as operações de fiscalização e remoção de imigração ilegal, principalmente os 700 mil indocumentados procurados pela Justiça que estão no novo Banco de Dados Nacional. Até quando isso poderia ser aceito ou até quando isso extrapolaria e passaria a ser realmente uma violação da Quarta Emenda? Uma linha muito tênue, né, que a própria autoridade policial também tem que tomar cuidado quando efetua esse tipo de detenção. A Patrulha Rodoviária do Estado da Flórida anunciou em março deste ano que 815 policiais concluíram o treinamento do programa federal conhecido como 287G, que visa permitir que esses agentes parem, interroguem e até prendam pessoas suspeitas de estarem no país ilegalmente. Mas até agora, nenhum deles recebeu a certificação do governo federal e, pelo menos por enquanto, eles não possuem autoridade para realizar prisões de imigrantes ilegais. Se ela for detida para investigações complementares rápidas, isso não, na verdade não viola a Quarta Emenda. Claro, a pessoa pode sempre perguntar se ela está presa, se ela está sendo detida no momento, se ela está sendo presa. Um outro ponto. Podem sim filmar os policiais durante essa abordagem. Porém, vocês não podem atrapalhar o trabalho do policial. Então, se ele te reter e ele falar que você não pode, você vai usar um outro argumento e uma outra frase, que é I want my lawyer. I need a lawyer. Só isso. E não fale mais nada. Tudo que vocês falarem a partir de então pode ser usado contra vocês em corte. Bom, pessoal, pelo que nós notamos aí no vídeo, né, no conteúdo aí que passou, as patrulhas rodoviárias aí, elas podem, além daquilo que já está previsto em lei, né, para elas realizarem o trabalho afim dela, o trabalho realmente que ela está ali para isso, né? O nome já diz patrulha rodoviária, então para ver a questão de trânsito, a rodovia, alta velocidade, indivíduo dirigindo embriagado, sem a drag license, né, que é a CNH, enfim, essas questões relativas ao trânsito. No entanto, eles também podem estender aí esse serviço deles, esse trabalho deles aí, e verificar sim o status da pessoa, o status de migração da pessoa. Beleza? É claro que pelo que nós podemos observar aí, pelo que eu entendi, né, parece que a pessoa pode ser abordada aí e aguardar aí, no máximo, ficar ali, não detida, né, não presa, né, mas aguardando ali, né, digamos assim, por no máximo 1 hora, né, no máximo 1 hora a pessoa pode ficar aguardando ali, e caso a agência de imigração não chegue nesse prazo de 1 hora, eles têm que liberar a pessoa. Eles vão liberar as pessoas. Mas, claro, que antes de liberar as pessoas, vão pegar ali os dados, informações, né, pessoais da pessoa, endereço, essas questões todas, né, antes de liberá-la, né. Mas é um negócio meio chato, né, meio complexo, né, polêmico também, e deixa aí a comunidade brasileira um pouco amedrontada, assustada, né? O pessoal não se sente mais à vontade para poder sair, para poder participar de uma social com amigos, né? Com um parente aí dentro do país, né? Não se sente à vontade, às vezes, para ir no shopping, e nem se sente à vontade para trabalhar, né? Para se deslocar para o serviço, né? Então, é um negócio muito complicado, mas que faz parte aí dessa nova gestão, né, do Donald Trump. Desde o ano passado ele já havia prometido essa rigidez, né, essa fiscalização rígida com relação aos imigrantes, com relação aos temas voltados para a imigração, e de fato ele está tentando cumprir também essa chamada deportação em massa. Mas por enquanto, pelo menos para o Brasil, a deportação em massa ainda não entrou em vigor, beleza? Pelo menos aqui para o Brasil. Está havendo as deportações, sim, mas são as deportações
iguais às que estavam havendo antes, né, no governo Biden, né? São 2 voos mensais, né? Geralmente toda sexta-feira, com chegada às vezes em BH no sábado pela manhã, mas enfim, dentro da normalidade de que estava antes na gestão Biden, beleza? Por enquanto não tem nada de deportação em massa, beleza? Ainda vale ressaltar aqui, para a gente finalizar esse vídeo, a maioria ainda desses deportados, veja bem, a maioria desses deportados, cerca de 80%, digamos, entre 75% e 80%, a maioria deles não chegaram a morar nos Estados Unidos, beleza, pessoal? Não chegaram a viver nos Estados Unidos, não chegaram a ter aquele gosto, aquele sabor de realizar o sonho americano, beleza? Então, apenas cruzaram as fronteiras, foram detidas, ficaram presas, respondendo aquele processo de pedido de asilo, fizeram a entrevista foi negada, assim sendo foram deportados. Alguns não chegaram nem a fazer entrevista. A informação que chegou até a mim, que a partir de janeiro, que após janeiro aí desse ano, alguns foram detidos após cruzar a fronteira e não deram tempo nem para eles fazerem a entrevista, beleza, pessoal? Mas, reiterando que esses voos que estão chegando, cerca de 80%, mais ou menos, ok? São pessoas que nem chegaram a viver nos Estados Unidos, só ficaram detidas, beleza? Agora 80%, claro, chegaram a morar nos Estados Unidos, a viver, beleza? E por algum problema, alguma coisa, foram deportados. Valeu? Espero que gostem do conteúdo. Um abraço a todos. Valeu!